Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus, porque a apologética adventista é uma apologética dissimulada, enganadora, né? Mentirosa, porque nós podemos fazer esse tipo de classificação até pesada, né? Quero só destacar que aqui alguns comentam e às vezes querem levar as críticas para o pessoal. Então, você não é teologia adventista, você pode ser adventista com muita boa fé, com muita boa disposição, crer de fato que está servindo a Deus, mas o que eu estou dizendo é sobre modus operandi, a maneira com que a apologética adventista ela age. Então, você não tem nada a ver com isso, então, por favor, não leve como se fosse uma crítica a você como adventista. Mas eu preciso aqui dar alguns apontamentos a respeito do que, por exemplo, esse livro, Questões sobre Doutrina, ensinou para os apologistas adventistas. Desde quando representantes evangélicos, né, autores de pesquisa aí sobre seitas, foram entrevistados por delegados adventistas, e nesse livro aqui acabou tendo, né, o resultado dessas entrevistas. O adventismo aprendeu a fazer aquilo que o J.K. Balen, no livro O Caos das Seitas, ele descreve como dando com uma mão e tirando com outra. Ou a velha acusação, né, de que o adventismo fala pelos dois lados da boca. Quem lê o livro Questões sobre Doutrina, nota, principalmente essa edição aqui no Brasil, que tem notas do George Knight, né, que ele é um historiador sincero, verdadeiro e comete muito sincericídio, né? Então ele mostra que, de fato, os delegados adventistas manipularam informações. Eu já postei vídeos aqui sobre isso. Se precisar, nós lembraremos isso novamente. Mas eu quero trazer aqui de forma específica e pontual um assunto. Por quê? Eu já postei sobre isso, então vamos aqui relembrar. Nesse livro aqui, A Trindade, que é uma abordagem, uma defesa da doutrina da Trindade no contexto adventista, ele, apesar disso, procura caminhar numa linha que apresenta o seguinte resumo sobre tudo que o adventismo tem a respeito da doutrina da Trindade. Bom, os pioneiros da Igreja Visível Verdadeira eram antitrinitarianos, né? Depois da grande decepção, são aí os grandes dois furos, né, da igreja remanescente, da Igreja Verdadeira. Eles têm um início a partir de uma grande decepção, eles então remendam a grande decepção para uma nova doutrina, dizendo que é a grande doutrina bíblica dos adventistas, o Juízo de 1844, e os seus fundadores, que iniciaram a Igreja Visível Verdadeira e, detalhe, também fundaram, organizaram em 1863 a Igreja Adventista Sétimo Dia. Eles eram antitrinitarianos, então cai sobre eles esse peso herético maldito que eles não têm como se livrar. O que eles então tentam fazer é dizer que há erros na abordagem da doutrina da Trindade clássica, mesmo a doutrina dos credos, dos grandes teólogos, dos grandes reformadores. Então eles dizem que tem erros ali, por isso os pioneiros, por não entenderem bem, rejeitaram a doutrina da Trindade. E Ellen White, com suas visões, né, com seus histerismos lá, ela então corrige a visão adventista para uma visão bíblica, livre de especulações, mas uma doutrina da Trindade. Então, eles tentam jogar a culpa na doutrina da Trindade clássica, dizendo que há erros, e que Ellen White trouxe uma doutrina da Trindade bíblica mesmo, livre daqueles erros das confissões, dos credos protestantes, evangélicos, históricos, enfim. Só que, neste hábito de ser
dissimulada apologética adventista, eles escreveram algo aqui nesse livro que torna esse livro aqui mentiroso, ou esse livro torna o livro Questões sobre Doutrina mentiroso. Então, o que é? Na página de número 50, no capítulo intitulado Doutrinas que temos em comum com outros cristãos, os autores adventistas, eles dizem o seguinte no primeiro ponto, abre aspas, em harmonia com os cristãos conservadores e os credos protestantes históricos, cremos que Deus é soberano, criador, mantenedor e governador do universo, sendo eterno, onipotente, onisciente e onipresente, isso. Então, aqui eles dizem este ponto sobre aí Deus e seus atributos. Agora observe o segundo ponto. Segundo, que a divindade, a Trindade, compreende Deus, o Pai, Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Então, guarde isso daqui, ó. Vou pôr aqui para você dar uma olhada. Dá uma olhada aqui. Escureceu aí um pouco aí. Então pode ver aí, certo? Segundo ponto, o que o adventismo crê em harmonia com outros crentes e protestantes históricos, ok? Mas quando você vai ler esse livro, principalmente nas partes que tenta dar as explicações que eu acabei de mencionar aqui no início desse vídeo, você nota que o que eles dizem é que as doutrinas dos credos, né, elas estão erradas. Né? Os credos, eles, ao explicarem essa doutrina, erraram. Então precisou da Nossa Senhora Adventista de Todos os Sonhos, em suas visões, corrigir o que dois teólogos ali na década de 70 e 80 captaram isso, eliminaram as especulações filosóficas da doutrina da Trindade dos credos, das confissões protestantes, e eliminaram isso, e agora eles têm uma doutrina da Trindade pura, enfim, que quando você vai ler, você não encontra muita diferença. Mas o problema é que eles dizem isso dentro aí dos arraiais teológicos adventistas para justificarem os pioneiros e manterem Ellen White intacta de acusação de ter, apesar de ser profetisa, ter se calado diante de vários hereges ali. Né? Detalhe que o próprio George Knight vai dizer que os pioneiros adventistas não seriam adventistas do sétimo dia por causa da doutrina da Trindade. Curioso, né? Se eles corrigiram a doutrina para ser uma doutrina bíblica e os pioneiros não seriam membros, então nem isso também se justifica. Então, o que é que nós temos? Aqui dizendo que estão em harmonia com os credos protestantes históricos em relação à doutrina da Trindade. Ponto. Aqui dizendo que não, que as doutrinas dos credos dos protestantes eram especulações filosóficas. No vídeo anterior eu já mostrei no livro Tratado de Teologia, em que eles acusam todos, absolutamente todos, credos e grandes teólogos da história da igreja, seja de qualquer linha aí teológica, como que cometendo erros com a doutrina da Trindade, e aí depois a bendita Ellen White é que vai apresentar. Então, o que eu estou aqui mostrando para você é o seguinte, a apologética adventista, ela consegue usar termos com outros conceitos. Né? Até recentemente eu fiz um comentário numa postagem daquele rapaz de nome Davi, eu acho que é Davi, do Intelectus Podcast, e aí eu postei ali, ele me respondeu, até um rapaz muito educado, muito gentil, e ele até disse lá que nós não podemos usar, na resposta que ele deu, termos de outros sistemas que possuem conceitos diferentes do nosso. Concordo perfeitamente, não tive tempo de responder isso, só que é curioso, ele mesmo postou dizendo somente as Escrituras, usando um termo que é protestante.
Então, com o conceito protestante. E é a mesma coisa da Trindade. A Trindade é um termo teológico da tradição cristã, sobretudo ali já surge com Tertuliano, com Atanásio, especialmente o credo de Atanásio, é da tradição antiga cristã, que interpreta a divindade usando esse termo. E aí eles vêm agora dar um outro significado e outras concepções sobre isso para justificar os heréticos da Igreja Adventista nos seus inícios, né? Então fica aqui. Eu destaco que a apologética adventista, ela de fato é dissimulada, ela é, né, dúbia, ela usa essa estratégia de se aproximar de outros usando uma terminologia, mas dando um outro significado, dando uma outra concepção, mas eles esperam que os seus críticos tropecem em não conhecer suas próprias definições para dizer para eles que eles não entendem, eles não conhecem, mas eles usam isso já de forma proposital. Uma prova disso é esse livro Questões sobre Doutrina, que, repito, que Balen disse, né? Dão com uma mão e tiram com outra. Então essa é a observação. Eu peço a você aqui, adventista, que comenta, olha, por favor, não adianta você ficar falando, porque você não debate com... Eu não sei lá por que você fica falando isso. Eu estou aqui mostrando documentos, não sei se você é representante de algum adventista, de algum teólogo, né? Todos os debates que nós assistimos aí não viram em nada, absolutamente nada. Então, eu estou expondo aqui. Se você acha que até quem ofende, né? Fica aí criticando os outros. Tá, eu vou começar a chamar outros de Babilônia, vou começar a falar que somente a minha igreja é a verdadeira e a igreja remanescente. Talvez você vai gostar, né? Porque chamar todo mundo de Babilônia, né, de filho de Babilônia, vocês gostam. Aí quando vamos falar que vocês constituem uma seita, aí ficam bravos. É estranho isso, 2 pesos e 2 medidas. Então fica aqui o recado. Então tome cuidado com a apologética adventista. Que Deus te abençoe e te ilumine em Cristo Jesus, a nossa única verdade absoluta.